Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI com o quadro Mesa Redonda. E para fazer parte hoje desse quadro com o tema Projeto Anticrime, nós convidamos a advogada e professora, está um pouquinho mais distante de mim, Luciana Simas, é pesquisadora visitante na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, doutora em Bioética aplicada e Saúde Coletiva pela UFRJ, com intercâmbio na Universidade da Flórida. Tem Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, também tem especialização em Direito Público e com experiência como consultora jurídica e no magistério nas áreas de Direito à Saúde, Sociologia Jurídica, Criminologia e Direitos Humanos. E também com a participação da advogada Thaís Gomes Loureiro, que está bem mais próxima de mim, é advogada criminalista com experiência no Tribunal do Júri, Tráfico de Drogas, Execução Penal e Medicina Legal. Foi diretora do Instituto Anjos da Liberdade, também foi delegada de prerrogativas da seccional OAB-RJ, é membro da SEVA, da OAB Subseção Barra da Tijuca e é associada à ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal. Quero agradecer muito a presença das doutoras. É uma honra recebê-las aqui para um tema tão polêmico, um projeto aí que vem causando nos criminalistas muito horror, muito pavor. Então, muito obrigada para a gente tentar esclarecer para o nosso público e para os estudantes de direito, para os advogados criminalistas, qual é a importância ou não desse projeto passar ou não no Congresso Nacional. E aí eu gostaria de começar com uma pergunta e posso passar primeiro para a doutora Luciana para falar para a gente, na sua opinião, quais são os pontos cruciais desse projeto anticrime. Bom, eu que agradeço, um prazer estar aqui no programa, um prazer conhecê-la e parabenizo pelo trabalho. Acredito que essa iniciativa que já acompanho há muito tempo, adoro o programa, ele tem sido uma iniciativa bastante democrática e eu queria te parabenizar em público. Já falei, já tive a oportunidade de conversar, eu acredito que esses canais, de você ter essa audácia, coragem de expor, de trazer temas, e os programas são maravilhosos. Então, o projeto, ele é bastante extenso. Então você me indaga quais seriam os pontos cruciais. É até difícil da gente abordar toda a temática, acredito que não seja esse o nosso objetivo aqui hoje, mas dar uma visão en passant. Mas ele vai se dividir, eu gosto assim, de tentar comentá-lo a partir de 3 grandes blocos, porque você tem reformulações penais e processuais, de uma certa forma. Você também tem uma abordagem diferenciada com relação à possibilidade do que a gente chama de plea bargain, da possibilidade de negociação no campo processual, penal, que também é bastante delicado, tem que ser problematizado. E ele, por fim, ainda traz, inclusive, alternativas vinculadas à questão de uma delação ou de um informante na administração pública, que também é bem complexo e a gente também pode tentar problematizar aqui alguns aspectos. Então, desde quando ele fala já da legítima defesa, ele faz reformulação com relação a embargos infringentes, prescrição, são temas muito amplos e acredito que seja muita pretensão jogar um pacote de uma maneira tão forte e sem uma discussão prévia, não só na academia, mas acho que na coletividade como um todo, das associações participando, da própria OAB, se manifestar com relação ao tema previamente. Eu acredito que o seu programa, inclusive, permite um pouco isso, da gente estar trazendo o debate para a coletividade, porque afinal de contas todos nós vamos estar inseridos nessa dinâmica da produção e das consequências dessa norma se ela for aprovada. Então eu acredito que é mais ou menos assim para a gente começar a pensar alguns pontos. E na opinião da doutora Thaís? Bem, primeiramente eu quero agradecer de estar aqui presente, a Amanda, que é uma doutora tão querida, amiga, que no meu início da advocacia teve ali, junto, em reuniões inclusive da BNCJ, doutora Luciana, que eu tô conhecendo agora, um prazer imenso. Eu sou uma jovem advogada, tenho pouco mais de 1 ano de advocacia, sempre atuei na área criminal e assim, eu gosto de ir muito pro aspecto prático, em relação, incluindo o projeto de lei anticrime. Nós que atuamos dentro da parte de tráfico de drogas, nós que temos essa prática dentro de comunidades carentes dentro do Rio de Janeiro, a gente só tem como resumir esse projeto anticrime
em 2 pontos que eu posso dizer que são os mais impactantes, né, dentro do projeto, que é o aumento da população carcerária, que é algo que é deplorável, vamos dizer assim, e o outro que é a violência policial, né, que vai ser aumentada absurdamente, porque a partir do momento que você dá uma carta branca para uma autoridade policial ou para um agente do Estado matar por matar, então assim, a partir daí, porque a excludente ilicitude ela está fazendo isso nesse novo projeto, ele simplesmente está abrangendo a capacidade que o policial tem de justificar qualquer morte por um simples medo, violenta emoção ou então por surpresa. Então assim, a sociedade civil não foi consultada para estar sendo feito esse projeto, os órgãos responsáveis pela segurança pública, a Pastoral Carcerária Nacional, nenhuma delas foram consultadas para poder estar sabendo se de fato aquele projeto era relevante para dentro da sociedade e se de fato ia dar uma diminuição no crime. Porque o próprio nome do projeto já é um nome tosco, né? Que é anticrime, como se algum projeto de lei dentro do legislativo fosse ser pró-crime, né? Todos vão ser anticrimes. Mas né? aí, na verdade, aproveitando essa resposta da doutora, eu peço auxílio da doutora Luciana, na verdade, não houve um clamor popular, porque na verdade isso foi uma promessa de campanha, né? Nós sabemos disso, e havia um clamor popular como se fosse dar um basta em toda essa violência que a gente vivencia. Não tem como não dizer que a gente vive realmente uma violência muito grande no nosso país, né? Nós estamos aqui no Rio, quem vive no Rio sabe como é a violência, e por esse clamor acabou surgindo esse nome, digamos assim, tosco, como a doutora falou, mas será que diante desse clamor, né, desse pedido da população, nos gerou e sim esse projeto? O que as doutoras acham disso? E aí pode começar com a doutora Thaís, que deu a resposta, por isso fez eu reformular essa pergunta, e depois a gente passa para a doutora Luciana. Então, primeiramente, há aspectos, para ser feito um projeto de lei, você não pode apenas levar em consideração o clamor social. Você tem que ter aspectos ou psicológicos ou sociais, você tem que ter aspectos que sejam direcionados àquele projeto de lei que está sendo feito. Uma excludente de licitude, a culpabilidade ou não de um agente que está à margem da lei, ela deve ser analisada por psiquiatras, por psicólogos. Você tem que analisar se de fato ele tinha aquela capacidade, se não tinha no momento do crime. São inúmeras coisas. Por exemplo, existem, por exemplo, o play barragan, que a doutora Luciana até estava falando, que é um dos aspectos mais deploráveis que tem dentro do projeto de lei anticrime, ele vem violando o nosso princípio constitucional da presunção de inocência. Porque toda a sociedade não está sendo afetada por esse projeto de lei anticrime. A parte da sociedade que vai ser mais afetada é o negro, é o pobre, é o favelado. Porque eles sim, com medo de responder por aquilo ali que eles não cometeram, eles vão assumir. Justamente pela possibilidade de não estar respondendo um processo criminal. As pessoas, quando são leigas, elas acabam se dominando pelo que a mídia fala, pelo que as outras pessoas que supostamente teriam essa capacidade técnica falariam para elas. Então aí, por conta disso, esse clamor social pode se virar contra a própria sociedade. Então assim, é importante de que haja uma política pública para que se possa estar diminuindo a criminalidade no Rio de Janeiro, principalmente, claro, sem sombra de dúvidas. Agora, não é dessa forma que tem que ser feito. Sem uma consulta prévia, como a doutora Luciana falou, sem tá tendo uma opinião de órgãos que são especializados, a parte de criminologia que estuda todos esses anos a sociedade, nada disso foi consultado. Foi simplesmente pego uma pessoa que se disse que nunca iria entrar para a política, que agora nós vimos que era a real intenção desde o início, e que se fez um projeto de lei alterando 14 leis e que de fato não tem eficácia nenhuma e não vai ter eficácia nenhuma caso haja essa aprovação. Mas vocês acham realmente que de repente foi feito um projeto assim, sem nenhum estudo, sem nenhuma análise? Porque eu acho assim, quando a gente faz uma afirmação, né, nesse sentido, eu acho que a gente está jogando, porque assim, na verdade assim, os representantes estão lá porque eles foram eleitos pelo povo, e aí aquele que foi eleito pelo povo forma a sua equipe. Né? E ele acabou buscando pessoas que eram qualificadas, pessoas que eram especializadas. Será que essas pessoas, porque não é uma única pessoa, né? Um projeto ele não é feito por uma única pessoa. A gente sabe que existe um corpo de especialistas
que vão analisar, que vão estudar e formular aquele projeto para poder apresentar. Até a gente sabe que qualquer lei é aprovada pelo Congresso Nacional, então a gente sabe que não é ele que vai aprovar, até porque a gente sabe que o presidente, ele não administra sozinho, a gente sabe que grande parte da administração do presidente, ele depende muito do Congresso Nacional. Né? O grande cargo fica para o Congresso Nacional. Eu acho que tem assim, etapas distintas, né? Na verdade a gente vai ter que falar de muita coisa, né? A gente está falando muito de democracia, né? Da construção, inclusive, de políticas públicas e de política criminal, né? O ideal realmente é isso que você está falando. Na construção de reformulações de código, de construções de lei, de estipular políticas criminais, que você tenha, por exemplo, uma comissão prévia instituída, que você tenha um grupo de juristas ou um grupo de organizações que participem, né? Isso não aconteceu publicamente nesse caso. Eu também acho difícil ter vindo de uma única cabeça. Sem dúvida, deve ter sido de um corpo de juristas ou de pessoas que estavam envolvidas com uma discussão criminal, político-criminal, e aí elaborou esse projeto que é gigantesco, como a gente já falou. Só que instituições como o Instituto de Criminologia Carioca, como o IBCCRIM, várias organizações que atuam, o próprio IDDD, que já atuam há muitas décadas na discussão da criminologia no país, não foram consultados, não há outra leva de juristas que foram convidados a participar desse debate. Isso é um problema, né? Porque a gente não tem essa pluralidade de ideias. Então a gente consegue perceber, é claro que tem alguns pontos que são interessantes, a gente tem, se você pegar a própria legítima defesa, como até estava colocando, a primeira reformulação proposta pela lei é de diminuição da inatividade de aumento de pena. Ele dá uma diminuição do aumento de pena e aí não estipula necessariamente para qual pessoa. Ótimo, porque aí você está trabalhando numa lógica garantista de descriminalização, perfeito. Só que nos parágrafos seguintes já apresenta essa indicação especificamente para agentes policiais ou de segurança. Então é uma construção de uma justificativa de legítimas defesas para quem atue na segurança. Então, na verdade, por um determinado grupo. Na verdade, a doutrina tem começado a chamar de legítima defesa preventiva. Porque hoje, tecnicamente, a legítima defesa ela pressupõe um risco atual ou iminente, mas algo concreto. Com essa proposta, se for aprovada, que como você também bem disse, ainda passa por toda uma, imagina-se que sim, né, por toda uma discussão democrática, que pode ser aprovado ou não, essa possibilidade seria de uma maneira, um recorte seletivo, porque vai facilitar um tipo de repressão para determinados grupos. Então, eu também concordo com você que há uma reivindicação das ruas, há uma mobilização social, uma inquietação social, principalmente se a gente pegar 2013 para cá, de indignação. Realmente a população foi às ruas, as pessoas buscam alternativas de políticas públicas, né? Só que, como bem colocado pela Thaís, assim, muitas vezes a gente passa por respostas de um imediatismo e que a população, de modo geral, não conhece. O Pio Bargan, por exemplo, ele é uma possibilidade, é um instituto que é uma cópia do modelo estadunidense. A gente espero que não seja o modelo que a gente queira seguir, né? A nossa população carcerária tem subido enormemente e todos já têm visto que isso não é resultado positivo para a coletividade. Só vou te dar um dado, não sei se todos já assistiram, mas eu recomendo muito para os meus alunos, eu acho que vale a pena ver, a 13ª Emenda, que é um filme que tem disponível no YouTube. E aí eles trazem o dado científico que nos Estados Unidos, 97% das pessoas que estão presas, é isso mesmo, é assustador o número, não passaram por um processo judicial, como a gente tem aqui no Brasil, com contraditório, ampla defesa. Por quê? Porque essa barganha inicial, essa pechincha, na tradução seria uma pechincha, é uma negociação prévia do Ministério Público com aquele acusado. Na prática, você fala assim, olha, esse delito que você está sendo acusado, ele é de 20 anos. Se você aceitar, você pega 1 ano e meio, 2 anos. Você aceita? Esse tipo de negociação, no campo processual penal, é muito complexo. A gente não está falando de leis de juizados especiais, que a gente já tem no nosso ordenamento. É isso que eu fiquei pensando. Mas é algo mais complexo, porque são delitos mais graves e que pressupõem a confissão. Nas hipóteses previstas, você pressupõe a confissão. Aí alguém que vai apresentar o projeto pode falar assim, não, mas a pessoa não é obrigada a aceitar, né? Depois ele, inclusive, pode retirar.
Claro, só que a gente constrói uma lógica que é uma lógica de valorização da confissão. Então, todo modelo repressor que a gente já tem com indícios de tortura ou de privilegiar confissões forçadas, muitas vezes ele vai ser fortalecido. E mesmo que a pessoa confesse, chegou na delegacia, tá bom, confessou. E em juízo ele fala, é instruído por um advogado e fala, não, eu não vou confessar mais agora, eu não quero aceitar essa negociação. Retira essa parte dessas peças dos autos, porque são desentranhados. Mas mesmo assim já vai ter aquela marca no processo. Então, mesmo que não fique formalmente no processo, acaba maculando também do juiz, também todos os operadores ali envolvidos. Se a gente pegar os estudos que são feitos nos Estados Unidos, a gente vê situações, inclusive, de pessoas que se negaram, foram muito poucas, que se negam a fazer isso e passam por um modelo repressor muito mais intenso. Então, às vezes as pessoas estão defendendo esse projeto por conta da figura mitológica do ministro da Justiça. Como um símbolo de luta contra a corrupção e algo assim. Mas, na prática, quem for olhar cuidadosamente o projeto tem que perceber algumas falhas no modelo que é um modelo repressor seletista, que é um modelo que acaba reprimindo, geralmente, quem não tem acesso à defesa. Então, realmente, esses crimes que vão ser mais fortalecidos nessa lógica de repressão, acabam atingindo uma população pobre. Né? Não só isso. 40% dos nossos presos hoje no sistema prisional brasileiro são presos provisórios. 64% deles são negros. Então, assim, esse projeto de crime que está sendo feito, ele está sendo feito com o intuito de diminuir a criminalidade ou só de prejudicar aqueles que são pobres, favelados, que normalmente estão pela defensoria pública, não têm condições de pagar um bom advogado? Porque o juiz Sérgio Moro, né, que é atual ministro da Justiça, na época ele tomou notoriedade através da Operação Lava Jato, né? E aí o enfoque, quando ele entrou com o projeto de lei anticrime, a intenção, né, pelo menos que a sociedade acreditava que fosse, seria desse projeto tentar diminuir a questão da corrupção no país. Só que se for analisar o projeto propriamente dito, ele por inteiro, não tem praticamente nada que se fale sobre a corrupção. A gente está falando de crimes principalmente patrimoniais. Crimes patrimoniais, tráfico de drogas, homicídios. Então, assim, são crimes corriqueiros que normalmente quem comete, a maior parcela da população que comete esse tipo de crime são pessoas que estão dentro da comunidade. É muito difícil você ver um empresário cometendo esse tipo de crime. E aí, quando comete, eles têm total possibilidade de pagar um bom advogado para que possa estar fazendo a defesa dele. Então, assim, esse projeto de lei anticrime eu não vejo, na visão de criminalista que atue dentro do tráfico de drogas, dentro do tribunal do júri, não vejo nenhum tipo de benefício, só vejo violações de princípios constitucionais, violações contra o princípio da legalidade. Então, assim, existem inúmeros erros, inúmeras precipitações, que eu posso dizer assim, em relação a todas as 14 leis que sofreriam essas alterações. Bem, as doutoras falaram muito sobre alguns princípios constitucionais que serão ofendidos, né? O que não deve acontecer numa democracia. E aí eu vou trazer para um dos crimes que a doutora comenta que quase não, ao estudar a lei, enxergou muito pouco, que é um dos piores crimes que eu acho contra a nação, que é o da corrupção. E aí eu gostaria de saber, na opinião das doutoras, como especialistas criminais, se as doutoras concordam que seja um dos crimes que realmente é um grande câncer que prejudica muito a nação, ou não, e o porquê. Posso começar com a doutora Luciana. Claro, sem dúvida. Acho que o mal que uma pessoa que desvia milhões e milhões, o mal que ela faz para essa sociedade é infinitamente maior do que esses casos que a gente vivencia e acompanha cotidianamente nas audiências de custódia aqui do Rio de Janeiro, né? Mesmo que seja um delito que seja tecnicamente considerado com violência ou grave ameaça, certamente, e aí eu não preciso ir muito longe, acredito que todos que estão assistindo, nós mesmos conseguimos imaginar inúmeros casos que nós acompanhamos no Rio de Janeiro, de desvio de grandes quantidades de verbas de hospital, de educação, de falta de saneamento, enfim, certamente com uma canetada, várias pessoas morreram, né? Então, a corrupção, sem dúvida, é um grande mal. Só que ela, infelizmente, tem um grau de punição
diferenciados na nossa coletividade, né? Não estou fazendo um discurso de punitivismo, eu só estou demonstrando que o que a gente tem hoje em dia é um caráter seletivo mesmo, e aí a gente conflui, né? Eu acredito que eu queria só fazer uma última ressalva, porque o programa é muito gostoso de deixar a gente ficar falando, mas quem for ter um tempinho de dar uma olhada com atenção no projeto, a última proposta, lá, a 19ª proposta, diz respeito aos informantes das administrações públicas, né? Que seria aí, a princípio, apresentado como uma alternativa de moralidade no serviço público, né? E que é uma falha muito grande, porque na verdade ele está acabando privilegiando denúncias anônimas, um sentimento de denuncismo entre colegas, não é? De maneira alguma se busca valorizar práticas contrárias aos interesses públicos, muito ao contrário, né? Só que já existe legislação para coibir esse tipo de conduta, e não é fomentando denúncias anônimas e valorizando esse tipo de conduta que se vai chegar realmente a uma construção de uma sociedade diferente, né? Eu acredito que para a gente pensar, quem sabe, um programa desse daqui a alguns anos, com uma reformulação do nosso modelo de segurança pública, ele só vai se dar a partir de construção de políticas públicas de educação, de saúde, de respeito e garantias para as populações que precisam, né? Mas eu ia passar direto para a doutora Thaís, mas aí eu também fico bem envolvida, porque eu não sou criminalista, eu penso naquelas pessoas que criam uma série de dúvidas na cabeça, e eu faço meio essa mediação aqui. Mas pensando num projeto que de repente que não fosse imediatista, mas que trouxesse uma solução, porque aí eu penso na corrupção, que a pergunta veio falando da corrupção, mas é a corrupção que tira a educação, porque a educação é fundamental, né? Com a educação você não vota nos políticos que são apresentados pra gente, porque se você tem uma educação de qualidade, automaticamente você vai aprender a refletir, a raciocinar, você vai pensar por você, e aí você vai olhar e vai falar, não, peraí, existe alguma coisa aí atrás disso daí, eu não vou nessa daí. Então, eu acho que no Brasil existe uma maneira de se fazer política, digamos assim, de proposital, porque a corrupção realmente tira isso. Então, como alcançar isso se de repente você não for um pouco rígido? E aí eu vou jogar para a doutora Thaís, se tem algo em mente, porque é tão difícil, é um tema, sabe, muito complexo, que mexe, mas é tão difícil também para aquelas pessoas que estão querendo ver algo acontecer e não conseguem por causa da corrupção. Então, a solução para qualquer país é sempre a educação, eu sempre falo isso. Quando você dá uma educação de base, uma educação que de fato vá fazer acontecer dentro do país, tudo isso vai ser modificado. Não adianta você colocar métodos paliativos agora, como foi o caso da UPP, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, que a longo prazo eu acredito que mais tenha prejudicado do que ajudado. Então, não adianta você condenar aquele que segura o fuzil, mas não condenar aquele que forneceu o fuzil, né? Dentro da advocacia criminal a gente tem um sério problema onde os leigos, né, a sociedade como um todo, costumam dizer que o advogado é o corrupto, né? Porque o preso tem celular na cadeia, porque o preso tem dinheiro na cadeia. Mas o advogado, ele passa pelo detector de metais quando vai entrar no presídio. O advogado, ele tem uma rigorosidade absurda na hora de entrar em contato com o seu cliente. Então, assim, de que forma que esses aparelhos telefônicos, de que forma esse dinheiro, de que forma tudo entra dentro do presídio, não é através do advogado. Então, assim, a corrupção como um todo é algo que vem desde os primórdios da humanidade. Eu acredito que é algo que já é intrínseco, né, dentro do ser humano. Mas é algo que pode ser combatido, mas ele não pode ser combatido através de um projeto de lei que seja feito dessa forma, como um cala-boca para dentro da sociedade. Ele tem que ser feito através de uma política pública, através da educação, através da saúde. Então é isso que eu entendi. Aí eu tô indo lá para aquelas pessoas que estão agoniadas e falando assim, não, tudo bem, legal, o projeto não serve para nada, esquece o projeto, vamos criar. Mas assim, quando a gente fala em educação, a educação está sendo lesada, a gente não tem por causa da corrupção. Então como que se faz para você combater um crime que está tão enraizado, que é um crime lesa-pátria, que mata, é um crime que mata muito, porque o cara que é corrupto, ele está matando a nação, ele não mata uma pessoa, duas, ele mata milhares e milhares de pessoas. Então, como você pensa em algo
que você vai colocar e vai falar assim, olha só, agora mudou. Se você continuar corrompendo, vai ser dessa forma. Mas é ingênuo isso. Por quê? Porque a criminologia crítica, ela já mostra há séculos que essa ideia de que o aumento de pena vai ter um efeito preventivo, isso é falácia, isso é uma enganação. A gente fala em falácia que é um argumento teórico, mas não é fato. O Beccaria, já séculos atrás, colocava, não, que tem um efeito preventivo, mas hoje a gente já está comprovado que as pessoas não deixam de praticar um crime. Se fosse assim, a gente não teria esse nível de criminalidade que a gente tem hoje. Não teria tantas pessoas presas, porque nós temos leis severas. A própria lei de crimes hediondos, a gente tem uma série de normas que, se fossem aplicadas para todos, e atingir uma série de corruptos. Eu estive semana passada em Brasília, a gente fica às vezes assustado realmente, né? Assim, com o nível de negociação, assim, as formas como são lidadas as construções políticas públicas no país. Então, só que eu entendi perfeitamente o que você coloca, essa angústia que a população de modo geral tem. Só que a gente, no campo da criminologia, ou quem constrói política pública de uma maneira geral, a gente, primeiro que é um processo histórico. As transformações, elas não se dão assim, de uma hora para outra. Ah, inventei a lâmpada, vou trazer aqui um projeto de lei que vai acabar com a corrupção de uma hora para outra. Não existe. Não sei se seria algo enraizado em todos nós. E essa naturalização, eu também tenho dúvida eu acho disso. que também a gente pode problematizar isso. Mas é uma prática social que tem que ser atacada. Mas o que a gente está tentando mostrar é que a forma de atacar não é endurecer necessariamente as penas. Mas essa é a minha grande porque dúvida. é uma expectativa que as pessoas têm de que, assim, olha, o direito penal vai resolver tudo. E não é. Porque o direito penal de fato, ele tem que ser última ratio. Eu acho que é muito triste você resolver tudo com o direito penal. Eu acho que é muito triste você resolver tudo com o Poder Judiciário, que todas as demandas, a enxurrada de demandas que está indo para o Poder Judiciário é muito grande, é claro, até porque eu sou advogada. Mas assim, a gente sabe que também é muito difícil porque a gente não vê uma solução. Por exemplo, essas instituições todas que as doutoras citaram, eu não vejo vindo com uma solução. Eu não gosto, eu tenho uma dificuldade do direito comparado, vocês não têm noção. Mas é difícil Porque mesmo. pegar um país como os Estados Unidos, que é uma outra cultura, não pode aplicar, que é uma outra realidade, exatamente. num país como o Brasil, onde você não tem educação, qual a democracia no qualidade Brasil A é gente muito fala nova. do no vício Brasil? dos espelhos. É um que a gente chama de um obstáculo epistemológico, é um obstáculo para a ciência, que é esse jogo de espelhos. É você espelhar aquela realidade num outro que é uma outra mentira. Primeiro que não pode ser aplicado, como você falou, e também essa leitura de que o modelo estadunidense, o modelo europeu é o ideal, tudo perfeito, a gente também já viu cair por terra. Sabe que tem inúmeros problemas lá e não dão conta também das nossas necessidades, né? Então, eu entendo essa angústia. Eu, por exemplo, eu vi várias notas com relação ao projeto, né? A que eu mais gostei foi do ICC, que é o Instituto de Criminologia Carioca, que faz uma abordagem bem complexa mesmo, mas tem esse tecnicismo. Essa resposta, olha, vamos atacar o crime de corrupção. Imagina você, chegando aqui no Rio de Janeiro, governo do estado, olha, a partir de agora o crime de corrupção apenas X. Você acha que vai resolver? E que de uma hora para outra, todos os níveis de corrupção que nós temos na cidade, no estado, vão estar sanados? Não vão. Eles precisam, sim, de uma outra releitura de construção de políticas públicas com participação popular, com indicativo do que é necessário de transparência orçamentária, né, indicação do que a população realmente está precisando e aonde vai ser valorizado. Existe uma pesquisa que é o Vale a Pena, do Instituto Sou da Paz, se eu não me engano. E eles fizeram um georreferenciamento, eles identificaram em São Paulo quais eram os lugares onde você identificava a maior prática de delitos. Né? E aqui no Rio a gente consegue imaginar também de onde vem a população que é criminalizada. E aí depois eles fizeram o mesmo georreferenciamento com relação às políticas sociais que são investidas no Estado para aquela população. E eles identificaram uma série de vazios, de vácuos. Ou seja, quanto que você poderia gastar investindo naquela população se você de repente não estivesse gastando com o sistema prisional. Acho que é isso que a gente precisa pensar, até para atingir essa discussão da corrupção, o que está sendo feito, construído em termos de políticas públicas efetivas para a população,
Que aí sim, no segundo momento tem como a gente atacar uma série de outros desejos, né? Verdade. Meninas, a gente já tá chegando no final, já ficou bem extenso. E agora é uma brincadeira que eu sempre faço com todas as convidadas, que é um bate-bola. Eu vou falar uma palavra, o que vier à cabeça das doutoras, as doutoras me respondem. Perigoso. Vou começar isso. com a doutora Thaís. Começa logo por mim, né? Vamos lá. Advocacia. Tudo pra mim. Democracia. Justiça social. Tolerância. Relativa. Criminalidade. Ai. Posso falar de novo justiça social? Pode, claro. Meninas, quero agradecer muito a presença das doutoras. Foi uma honra. Ai, que vontade de ficar mais, falar mais. Mas infelizmente não dá, mas já estão super convidadas para voltarem. Mas super convidadas, a casa é nossa. Ainda mais ficar do lado da doutora Luciana, né? Ela é professora, né? Imagina. É um prazer, aprendi muito hoje. E as reflexões são sempre bem-vindas. Com certeza. E nós ficamos por aqui, e eu termino sempre com a frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E peço a todas e todos que gostaram do nosso canal, se inscreva, ajude a gente a chegar aí a 1000 inscrições. Deixa o seu like lá também, que é super importante, tá bom? Uma boa tarde.